Oi pessoal, essa é a fase 5, dados do curso de introdução, módulo nivelando. Nessa fase nós vamos falar primeiro de dados, depois de elementos, unidades, arquivos e diretórios. Então a missão da fase, ela considera aí que a pessoa já tem conhecimentos básicos de informática, de tecnologia, e após a fase ela será capaz de identificar os principais elementos dos sistemas operacionais. Então, para isso, vamos passar por aqueles tópicos que eu já adiantei: dados, elementos, unidades, arquivos e diretórios ou pastas. Começando por dados, então, dados são conjuntos de informações digitais. Os dados podem ser textuais, como uma planilha de texto, um editor de texto. Eles podem ser numéricos, daí sim uma planilha com números. Eles podem ser visuais, como imagens, vídeos ou conteúdos digitais, como nós chamamos diversas vezes aqui no curso. E aqui tem uma frase famosa, né? Meu HD queimou e eu perdi todos os dados que estavam nele. Então, o que quer dizer isso daí? Quer dizer que o HD da pessoa queimou, a memória de armazenamento foi danificada eventualmente, e ela não consegue mais ter acesso aos dados que estavam lá. Então, ela perdeu fotos, arquivos, imposto de renda e outros arquivos que eventualmente ela não tivesse backupado, né? Não tivesse uma cópia de segurança em outro local. Então, dados quer dizer exatamente isso. Como que eu armazeno as minhas informações dentro dos sistemas operacionais. E para isso os sistemas operacionais consideram alguns formatos bem específicos para armazenar esses dados que nós vamos ver agora, né? Então os elementos de um sistema operacional, o principal dele é o arquivo. É o arquivo que grava essas informações, esses dados, por exemplo, textos, números ou arquivos visuais, que equivale em inglês a file, né? E nós temos também os diretórios ou pastas, que equivale em inglês a folder, e são nas pastas, são organizações de arquivos que nós podemos fazer. Então nós podemos criar várias pastas e colocar arquivos lá dentro ou outras subpastas lá dentro para organizar a nossa memória de armazenamento. Nós temos aqui também as unidades, como uma primeira estrutura, uma estrutura mais macro ainda para a organização da memória de armazenamento. Vamos ver como isso funciona aqui na prática. Aqui é uma tela do Windows Explorer, no sistema operacional Windows, e nós temos aqui a unidade C2 pontos e D2 pontos. Nesse caso são dois discos rígidos, né? 2 HDs representados no Windows, cada um por uma unidade. Aqui C2 pontos, D2 pontos. No macOS, por exemplo, no notebook aqui que nós usamos do MacBook Pro, está escrito lá HD de Mental Guild. Então ele se refere à unidade com o nome dela, o HD disco rígido de Mental Guild. Em relação ao arquivo, o arquivo tem sempre um nome, que aqui está entre esse sinal de maior menor, nome do arquivo, que pode ser qualquer coisa, ponto, extensão do arquivo, que normalmente são 3 letras ali. Então, exemplos de nome com extensão. Leia-me.txt, o arquivo é leia-me e a extensão é txt. Relatório.doc, o nome do arquivo é relatório, a extensão é .doc. Mesma coisa ali no final, fotos.zip, o nome do arquivo é fotos, a extensão é .zip. E aqui nós temos também extensão de arquivos conhecidos. Então, conforme a extensão do arquivo, você já sabe que tipo é o arquivo. Por exemplo, um arquivo.txt, dependente do nome, é meu arquivo.txt. Nós já sabemos que é um arquivo de texto, por causa da extensão. .doc é um arquivo que vai ser aberto aí no WordPad ou no Word da Microsoft. Atualmente o formato é docx, né, com X no final. Arquivo de apresentação, planilha, PDF que abre no Adobe Reader, PPTX, XLX, PowerPoint, Excel. Arquivos de imagem, JPG, PNG, são arquivos que você abre no Photoshop, no Paint. Arquivos 3D, .obj, .3ds, são arquivos que carregam ali a malha de pontos para personagens em 3D, usado, por exemplo, em games, aplicações de realidade aumentada, realidade virtual. Arquivos de programação, .cpp de C++, .php, .script e arquivos executáveis, né, como .exe, .com, arquivos que rodam alguma coisa, que executam. Então, arquivos, por exemplo, que quando você recebe vírus, eles vêm em formato de arquivos executados, alguns tipos de vírus, e ali danificam o seu computador porque eles executam alguma coisa. Aqui nós temos também o conceito de visualizador de arquivos, para que você consiga ver visualmente toda essa estrutura de arquivos, unidades e diretórios ou pastas, você conta com um visualizador de arquivos. No Windows você tem o Windows Explorer, daquela imagem que nós mostramos no slide ali de unidades.
No Mac OS você tem o Finder. No Android você tem lá o aplicativo Meus Arquivos. Então são visualizadores que permitem que você veja a organização dos seus arquivos. Nós temos também o diretório, né? O diretório ele permite um nome, assim como o arquivo, só que ele não possui a parte de extensão. Então você pode criar um diretório, uma pasta, simplesmente dando um nome, pasta dados, pasta TMP. Então imagine lá que você esqueceu um arquivo no seu computador, você foi para o seu trabalho, você liga ali para o seu parente, para o seu amigo, eventualmente pede para ele pegar no seu computador o arquivo e te mandar. Como é que você vai falar para ele? Você vai falar onde está o arquivo que você quer. Vai lá no meu computador, acessa C2 que é a unidade, /dados, /cursos e me manda ali aula5.zip. Então é assim que você fala normalmente, você dá o caminho de como ele chega até aquele arquivo, dando a pasta que ele está e o caminho até aquela pasta. Bom, e aqui nós temos o conceito então de caminho de path, que eu acabei de explicar no exemplo, onde nós temos o caminho completo até aquele arquivo ou até aquela pasta. Então, C2 /dados /cursos /aula5.zip. Então aqui um exemplo, C2 dado, um path, um caminho até uma pasta. C2 cursos /introdução /aula5.pdf. É um caminho até o arquivo aula5.pdf, o caminho completo. Então, quando falarmos a caminho, path, pode ser até a pasta ou até o arquivo. Bom, e agora um exercício para nós fixarmos isso. Nós vamos usar aí o sistema Windows, nós vamos abrir ali o Windows Explorer, que é o visualizador de arquivos, e nós vamos criar uma pasta aonde? No local que quisermos, né? Em um arquivo com extensão .txt. Então o nome do arquivo nós escolhemos, mas precisa ter extensão .txt, precisa ser em Windows. Então eu vou sentar aqui na minha máquina, vamos fazer isso juntos e já vamos descobrir aí uns primeiros aspectos relacionados a arquivos, diretórios, unidades e visualizador de arquivos. O enunciado nos pede, crie uma pasta e um arquivo com extensão .txt em Windows. Então nós podemos escolher o nome da nossa pasta, o local, né, o path que ela será criada, o nome do arquivo, precisa ser extensão .txt, portanto é um arquivo ou um documento de texto, e precisa ser no sistema operacional Windows. Então nós estamos aqui com o nosso documento de apresentação, né, fase 5 dados, aberto no software Adobe Acrobat Reader. Vamos clicar com o botão esquerdo aqui no menos, para minimizar aquela janela. E aqui temos a nossa área de trabalho, o nosso desktop do Windows, sistema Windows, versão 8.1. É esse o sistema operacional instalado nessa máquina. E agora eu vou segurar a minha tecla Windows no teclado, mais a tecla E. E ele vai abrir para mim o Windows Explorer. Esse é um atalho para acessar o visualizador de arquivos aí do Windows, que é o Windows Explorer. E aqui nós temos as nossas unidades, né? C2 que é um HD, D2 é a unidade de DVD, E2 J2 T2 são as outras unidades instaladas nesse computador. Então, para criar nossa pasta, eu vou escolher a unidade E2 e aqui eu vou clicar com o botão direito, lá embaixo opção novo, vou arrastar o mouse até a pasta, vou clicar com o botão esquerdo para confirmar a minha seleção e ele vai criar aqui a pasta com a seleção em azul, permitindo que eu escreva o nome. Então aqui eu vou escrever exercício 1, fase 5. Traço aqui é o hífen. Dei Enter, eu poderia ter dado duplo clique ali com o botão esquerdo também. E agora eu vou acessar minha pasta aqui com o botão esquerdo. Dei um duplo clique na pasta exercício 5. E se eu selecionar aqui em cima, ele me mostra exatamente o path que eu estou. A unidade, E2 / o nome da pasta. Aqui é exercício 1, fase 5. Acabamos de criar essa pasta. E aqui sim, botão direito de novo, lá embaixo, novo, documento de texto, lá embaixo. Ó. Cliquei aqui, ele faz a mesma coisa que ele fez na criação da pasta, ele permite que eu entre com o nome do arquivo. E aqui eu vou entrar com meu-arquivo.txt, já vem automaticamente. Agora aqui no Windows Explorer existe sempre uma observação nessa aba exibir, né, no menu exibir, das opções do próprio Windows Explorer, existe essa opção que por default, ou seja, o padrão dela é vir desabilitado. Olha o que acontece quando a gente desabilita. Ele esconde, né, ele oculta a extensão de arquivos conhecidos, como um arquivo TXT. Então, só para reforçar esse conceito, se eu clicasse aqui e renomeasse o arquivo, apertando o botão F2 ou simplesmente clicando uma vez em cima do arquivo, e digitasse aqui .txt, o
que acontece? Na hora que eu pedir para ele mostrar as extensões, ele vai me mostrar duas extensões ali. Porque ele está justamente ocultando pelo fato da extensão ser conhecida. Vamos supor que eu colocasse TXT2, não é um padrão existente. Primeiro o sistema vai me dar uma mensagem de erro quando eu der Enter, falando que eu estou modificando a extensão do meu arquivo. E depois ele vai manter a extensão lá, mesmo se eu desabilitar a minha caixa em cima, porque não é mais um arquivo conhecido. Então, vamos fazer o teste. Aqui primeiro deu a mensagem de erro, vou falar que eu quero alterar. Ele mudou o meu arquivo, aqui a gente pode até apagar esse .txt aqui, era só para mostrar que não estávamos definindo a extensão, né? Agora eu vou tirar ele aqui da minha extensão e ele não tirou, né? Agora se fosse um txt, eu vou mudar de novo a extensão. Agora sim ele ocultou para mim. Então está feito aqui o exercício com esses detalhes aí de opções de configuração do Windows Explorer, de exibir ou não extensão de nome de arquivos conhecidos. Bom, então nós vimos aqui como aprendizado que os arquivos possuem nome e extensão no Windows, só que as extensões podem ser escondidas, né? Então, a princípio, o Explorer, o Windows Explorer, que é o visualizador aí padrão do sistema operacional Windows, ele vem com a opção habilitada esconder extensões conhecidas. Então não dá para a gente ver, se a gente não desabilitar essa caixa nas configurações, como nós fizemos, não dá para ver se é TXT, se é .doc, a não ser que você crie uma extensão lá, .xhb, por exemplo, ele não vai reconhecer o que é, e você vai conseguir acessar, você vai ver a extensão ali explicitamente. Agora nós vamos fazer um novo exercício, que é faça o download do arquivo pelo link, então aqui em branco é um link de internet que nós vamos jogar no navegador, nós vamos clicar e como é um link, vamos usar o Chrome, ele automaticamente vai detectar que é um arquivo para ser baixado e vai começar o download, assim que nós digitarmos isso no nosso navegador. Daí nós vamos, depois que acabar o download, extrair o arquivo, o aula5.zip, e descompactar ele para C2 pontos, então aqui é um path. C2 pontos Mental Guild /introdução /aula 5. Então nós vamos criar essas pastas e descompactar esse arquivo nesse path. Bem simples, mas vai reforçar um pouquinho de tudo que nós vimos nessa fase. No segundo treino dessa fase, o enunciado nos pede: faça o download do arquivo pelo link abaixo. http nós não precisamos nos preocupar com esse pedacinho, o navegador preenche automaticamente para nós. E daí sim, www.mentalguild.com.br/introdução /aula5.zip. Então o nome do arquivo é aula5, a extensão é zip, é um .zip, é um arquivo compactado. Aqui não temos acento na introdução, é um link, né? Então nós vamos digitar tudo isso aqui no navegador, vamos dar Enter e ao fazer isso, o navegador irá realizar o download do arquivo para nós. E uma vez que esse download acabe, seja realizado, nós vamos abrir o arquivo compactado aula5.zip e vamos extrair ele usando a própria ferramenta de descompactação do Windows para o seguinte path, C2 pontos, a unidade, /mentalguild, /introdução, /aula5. Então vamos fazer o exercício. Eu vou abrir aqui meu navegador, vou digitar lá em cima www.mentalguild.com.br /introdução /aula5.zip. Quando eu digitar isso, eu vou dar Enter aqui, ele vai começar a realizar o download aqui do arquivo para mim, mostrando o tempo e o tamanho do arquivo. Então ele está falando aqui que faltam 15 segundos para baixar o arquivo. Bom, quando eu clicar no arquivo, depois do download ser completo, ele vai abrir como se fosse o Windows Explorer, o visualizador de arquivos, mas com os arquivos que estão dentro desse arquivo aula5.zip. Então ele vai abrir o conteúdo que está compactado e ali eu vou poder descompactar para uma pasta. Então finalizou o download, cliquei no botão, ele abriu aqui que existem 2 arquivos dentro desse arquivo, eu vou clicar no botão extrair tudo aqui em cima e daí sim ele me permite selecionar o path, o local que eu quero extrair. Então vou lá no meu computador, selecionar meu C2 pontos, clicar no botão aqui, criar nova pasta, ele cria a pasta para mim. Ops, ele não criou aqui, certo? C2 pontos, criar nova pasta. Agora sim, dentro de C2 pontos, eu vou criar a pasta Mental Guild. Dentro de Mental Guild, uma vez selecionando ela com o botão esquerdo mais uma vez, criar nova pasta, ó. Já dá para ver que ele colocou dentro dela, que já existe uma hierarquia. Introdução, aqui eu posso colocar acento sem problema.
já está selecionado para mim de novo, botão criar nova pasta, aula 5. Agora sim, eu vou dar um OK aqui e ele vai abrir. Eu vou dar um botão extrair para finalizar a extração e daí sim ele vai abrir o Windows Explorer já no path certinho. Ó. C2 pontos, Mental Guild, introdução, / aula 5 e o conteúdo que estava no meu arquivo aula5.zip. Onde está o meu arquivo que eu extraí? Nós clicamos e executamos ali direto do navegador, mas ele fica aqui em Downloads Chrome, está aqui o nosso arquivo que nós abrimos, né? E descompactamos ali. Eu não vou descompactar de novo porque já está ali no local do exercício, então está feito o exercício. Baixamos o arquivo, descompactamos ele no arquivo, no path C2 pontos, Mental Guild, /introdução, /aula 5, e um detalhe é que nós criamos essas pastas aqui durante a extração. Nós poderíamos ter criado antes e só ter selecionado na extração, mas como o sistema nos permite isso, essa ferramenta de descompactação, assim como outras caixas de diálogo do Windows, nós podemos também criar as pastas no ato de seleção do path. Então está feito o último exercício dessa fase. Bom, então essa foi uma aula de nível de dificuldade fácil, ela é bastante simples, ela é bastante básica, ensina os conceitos, os elementos de um sistema operacional, usando como base para os exercícios o Windows, mas isso é bem equivalente para os outros sistemas, funcionam de forma equivalente. Quem entendeu toda a atividade, 40 mental points, mais esses itens aqui. Quem não entendeu, só clicar no botão não entendi, aguardar a resposta que surge um novo botão. E na próxima aula nós começamos a falar de recursos tecnológicos. Vamos falar que tudo que existe de disponível de tecnologia para interação, para visualização e até tecnologias aí mais sofisticadas como realidade aumentada, holografia e realidade virtual. Então essa foi a fase de hoje. Obrigado pela participação, pela companhia. Eu fico por aqui e até a próxima fase.